Capítulo 12. O sexto ano angelical. O sexto ano começou com uma sensação de tensão crescente em Hogwarts. Rumores sobre Voldemort e suas Horcruxes circulavam pelo castelo, mas para Harry e Hermione, imortais e invulneráveis, o perigo físico parecia distante. Ainda assim, a responsabilidade de proteger o mundo mágico pesava sobre eles. Dumbledore solicitou a presença de Harry e Hermione em seu escritório, iluminado por luzes suaves e por chamas cintilantes. Vocês dois carregam uma responsabilidade maior do que qualquer outro bruxo, disse ele, olhando para suas asas douradas. Voldemort está fortalecendo-se, e as Horcruxes devem ser encontradas e destruídas. Harry sorriu levemente, tocando a mão de Hermione. Dumbledore? Podemos enfrentar qualquer feitiço, qualquer criatura. Nada mortal pode nos atingir. Mas precisamos entender os segredos das Horcruxes para realmente acabar com ele. Hermione flutuou ao lado dele, batendo suavemente suas asas e criando pequenas esferas de luz sobre a mesa. Além disso, precisamos ser cuidadosos. Nosso poder é infinito, mas não podemos subestimar o impacto que podemos causar se não agirmos com cautela. Enquanto isso, Voldemort começava a sentir frustração crescente. Ele sabia que Harry e Hermione não podiam ser mortos, mas ainda assim precisavam ser impedidos de destruir suas Horcruxes. Cada plano que ele traçava era neutralizado antes mesmo de começar, graças à percepção angelical do casal. Durante as aulas e missões pelo castelo, Harry e Hermione descobriram segredos escondidos, pergaminhos antigos e pistas sobre as Horcruxes. Podiam detectar magia mortal e oculta, identificar encantamentos complexos e até sentir a presença de objetos amaldiçoados com facilidade. O romance entre eles continuava a florescer. Entre descobertas e desafios, eles compartilhavam momentos de intimidade e ternura, flutuando juntos sobre torres e jardins, suas asas douradas entrelaçadas em uma dança de luz. Era um amor eterno, tão forte quanto sua própria imortalidade. Em uma das noites, enquanto investigavam o cofre de uma Horcrux escondida, foram surpreendidos por feitiços defensivos poderosos, mas cada ataque era repelido pela luz angelical. Harry e Hermione observavam com calma, neutralizando armadilhas e absorvendo energia negativa sem qualquer dano. Dumbledore, observando de longe, percebeu que os dois não eram apenas guardiões de Hogwarts, mas agora se tornavam defensores do mundo mágico inteiro. Nunca imaginei que dois jovens pudessem transcender a mortalidade de forma tão completa, disse ele, emocionado. Enquanto o inverno se aproximava, Voldemort percebeu que nenhum de seus planos de intimidação ou ataque funcionaria. A presença angelical de Harry e Hermione os tornava invulneráveis a feitiços mortais, dementadores e qualquer magia sombria. O medo e o caos que ele costumava espalhar não tinham efeito. Harry e Hermione, juntos, encontraram e neutralizaram Horcruxes com segurança, usando apenas sua luz e energia. Cada objeto amaldiçoado era envolto em uma aura dourada e desintegrado sem perigo. O mundo mágico começava a respirar aliviado com sua eficácia. Apesar de toda a segurança e poder, o peso da responsabilidade se tornava evidente. Eles sabiam que Voldemort ainda existia, que sua presença ameaçadora pairava sobre o mundo mágico, e que a batalha final exigiria estratégia e coragem. No fim do ano, Harry e Hermione sentaram-se sobre a torre de astronomia, observando o castelo iluminado pelo luar. Suas asas douradas refletiam na neve que começava a cair. Nada mortal pode nos tocar, mas precisamos ser sábios com nosso poder, disse Hermione, tocando a mão de Harry. Harry sorriu, olhando para ela, e juntos nada pode nos deter. Nem Voldemort, nem Horcruxes, nem qualquer escuridão. Somos anjos, imortais e invencíveis, e nosso amor é eterno. E assim, o sexto ano terminou com Harry e Hermione mais fortes do que nunca. Dois anjos imortais, invulneráveis, destemidos e profundamente apaixonados, prontos para enfrentar a batalha final contra Voldemort e proteger o mundo mágico para sempre. Capítulo 13. A queda da escuridão eterna. O mundo mágico estava em silêncio. Não um silêncio de paz, mas de expectativa. Voldemort havia se revelado completamente, reunindo seus seguidores para a batalha final. Ele acreditava que, mesmo não podendo matar Harry e Hermione, ainda poderia dominar tudo o que eles amavam. Mas ele estava errado. Harry e Hermione não precisavam se esconder, não precisavam fugir, nem se preparar para sobreviver. Eles atravessaram o céu noturno juntos, asas douradas abertas, iluminando campos, vilas e florestas enquanto avançavam rumo ao confronto final. Onde a luz deles passava, o medo simplesmente desaparecia. Em Hogwarts,
A batalha começou antes mesmo de Voldemort chegar. Comensais da Morte lançavam feitiços, mas nenhum funcionava. As magias se desfaziam no ar ao tocar os escudos de luz criados por Hermione. Criaturas sombrias fugiam ao sentir a presença de Harry, incapazes de suportar a energia pura que ele emanava. Quando Voldemort finalmente surgiu, envolto em sombras, seu olhar encontrou os dois anjos flutuando acima do castelo. Pela primeira vez desde que se tornara Lorde das Trevas, ele sentiu algo próximo do medo. Isso não é possível, sibilou ele. Vocês deveriam ser apenas mortais. Harry desceu lentamente, pousando no ar à frente dele. Seu olhar não carregava ódio, apenas uma autoridade serena e absoluta. Nós não somos mais parte do seu jogo, Voldemort. Nem da morte, nem do medo. Hermione ficou ao lado dele, sua luz dourada se expandindo, envolvendo todo o campo de batalha. Todas as Horcruxes foram destruídas, não pela força, mas porque a escuridão não pode existir diante da luz eterna. Voldemort lançou tudo o que tinha. Maldições, feitiços antigos, magia proibida. Nada funcionou. Cada ataque se desfez antes de alcançá-los, como fumaça ao vento. Seu poder, baseado no medo da morte, simplesmente não tinha mais sentido. Avada Kedavra! Gritou ele, desesperado. O feitiço verde atingiu Harry e desapareceu. Não houve impacto, não houve reação. Harry nem sequer piscou. O silêncio foi absoluto. Hermione então ergueu a mão, não para atacar, mas para revelar a verdade. Uma onda de luz percorreu Voldemort, não ferindo seu corpo, mas quebrando sua ligação com a magia sombria. Sem Horcruxes, sem medo, sem sustento. Voldemort caiu de joelhos, não morto, não destruído, apenas vazio. Sua magia se dissolveu, incapaz de existir em um mundo onde a morte não era mais uma arma. Você perdeu, disse Harry calmamente, não porque foi derrotado, mas porque o que você mais temia se tornou real. A luz se espalhou. Comensais da morte largaram as varinhas. Criaturas sombrias desapareceram. O céu clareou como se o próprio mundo respirasse aliviado. Hogwarts estava salva. Estava salva. O mundo mágico estava livre. Mais tarde, ao amanhecer, Harry e Hermione flutuavam acima do castelo reconstruído pela própria magia angelical. Professores, alunos e famílias observavam em silêncio reverente. Não como heróis, mas como guardiões eternos. Hermione segurou a mão de Harry, suas asas se tocando suavemente. A guerra acabou, Harry sorriu. E nunca mais haverá outra como essa. Eles não envelheceriam, não adoeceriam, não morreriam, mas escolheram permanecer. Não como deuses, mas como protetores. Guias, luz constante contra qualquer escuridão futura. E assim terminou a Era do Medo. Não com morte, mas com luz, amor e dois anjos imortais vigiando o mundo mágico para sempre. Epílogo. Eternidade sob asas de luz. Séculos se passaram. O mundo mudou incontáveis vezes. Castelos foram restaurados, cidades mágicas cresceram e desapareceram. Novas gerações aprenderam feitiços que ainda nem tinham nome quando Harry e Hermione eram estudantes. Mas duas coisas nunca mudaram: Hogwarts e os dois anjos que a protegiam. Harry e Hermione ainda estavam lá. Eles observavam o nascer do sol do alto da torre de astronomia, como faziam há centenas de anos. Suas asas douradas permaneciam intactas, sem uma única pena fora do lugar, sem marcas do tempo. Não envelheceram, não enfraqueceram, não mudaram em essência, apenas cresceram em sabedoria. Abaixo deles, estudantes atravessavam o pátio rindo, discutindo provas, reclamando de deveres, completamente seguros, mesmo sem saber exatamente o porquê. Para muitos, Harry e Hermione eram lendas vivas. Para outros, símbolos. Para alguns poucos, presenças silenciosas que sentiam no coração quando o medo ameaçava surgir. Eles ainda falam de Voldemort? Perguntou Harry, observando um grupo de alunos. Hermione sorriu suavemente. Como uma história antiga. Um aviso. Nada mais. O nome que antes causava terror agora era apenas uma lição nos livros. O que acontece quando alguém tenta vencer a morte com medo, em vez de aceitá-la com coragem? Ao longo dos séculos, Harry e Hermione recusaram tronos, cargos supremos e adoração. Nunca governaram. Nunca exigiram obediência. Permaneceram como guardiões, invisíveis quando necessário, presentes quando indispensáveis. Guerras nunca mais alcançaram o mundo mágico como antes. Sempre que a escuridão começava a crescer, algo inexplicável acontecia. Planos falhavam, ódio se dissipava, líderes recuavam. A luz não atacava, apenas impedia. E no centro dessa eternidade, o amor deles nunca mudou. Eles caminharam por continentes, viram oceanos nascerem e secarem, observaram estrelas que já não existem mais. Em todos os lugares estavam juntos, não por necessidade, mas por escolha. Você se arrepende? Perguntou Hermione certa vez,
enquanto flutuavam acima de um mundo adormecido. Harry a olhou com o mesmo olhar que tinha quando tinham 13 anos. Nunca, nem por um segundo. A eternidade só faz sentido porque é com você. Hermione encostou a testa na dele, asas se envolvendo como um abraço de luz. Então ficaremos, enquanto houver alguém que precise ser protegido. E assim foi. O mundo seguiu. As eras mudaram. Mas quando alguém olhava para o céu de Hogwarts em uma noite silenciosa, às vezes via duas luzes douradas cruzando o ar. Tranquilas, constantes, eternas. Não como deuses, não como reis, mas como anjos imortais, que escolheram amar, proteger e permanecer para sempre.